Segue o líder! Segue o líder! O Fogão assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, pegou o Flamengo ontem, macetou o Mengão ontem no Maracanã. Rapaz, que jogaço, hein? Teve treta, teve expulsão que não foi expulsão porque a arbitragem não deu, teve gol polêmico, teve quase gol do meio campo, todos os ingredientes de um jogaço de um Flamengo e Botafogo. Há muito tempo eu não vejo um jogo bom assim, com emoção, no final 3-2, Botafogo se defendendo, atacando, o Luiz Castro tretando com a arbitragem, enfim, um jogaço no Maracanã. Bota o hino de novo, Pedrinho, sobe o hino. O Fogão é líder. É pra printar a tabela assim, é pra fazer pegadinha com o negócio de tiquinho, tá um tiquinho feliz, tá um tiquinho triste, Malvadão gosta de zoar, a gente zoa aqui também. Então hoje é o dia da volta do bambu, como diria lá em São Gonçalo. Puxou o bambu pra cá assim, ele faz assim, né? Tem que ficar na atividade. Então hoje é hino do Botafogo. Hoje tem botafoguense aqui no estúdio, mas não vou dar spoiler ainda. Muita coisa pra gente falar do Clássico. Vai falar também do Vascão, né? Que joga hoje à noite contra o Bahia. Bom jogo pra assistir também. O programa tá recheado, a gente vai juntinho até 13h. Você que tá com a gente no YouTube da Band Rio, participa também. Se inscreve, deixa o seu like. Não é assim que fala? Tô com os youtubers aqui, daqui a pouco eles vão dar dicas pra vocês. Bota a enquete na tela aí pra mim, por gentileza. Aí, pô, João, tu quer polêmica, né, João Liz? Tu quer polêmica? Rapaz do céu, meu Deus do céu. Olha a cara do Amendo, olha o bigode dele, chegou a ficar torto o bigode dele. Luiz Castro, pra você participar, hein? Tá triste. Pelo YouTube da Band Rio. Luiz Castro deu nó tático. Pô, os caras tão viados, mas beleza. Nó tático no Sampaoli. Sim ou não? Vou começar com ele, o bigode mais sexy do Brasil, bigode Nescau. Tudo bem, GV? Bom dia e boa semana pra você. É feriado, né? Você tá esquecido, trabalhando desde cedo. Mas pra mim, feriado é dia normal, dia comum, a gente tá sempre trabalhando. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente, pessoal que tá aqui no estúdio também. Sem spoiler. Sem spoiler. Não deu nó tático, não, até porque o próprio Luiz Castro disse na coletiva que ele se surpreendeu com, por exemplo, o Santos jogando como um líbero. Eu também me surpreendi. Pois é. Você então, também, assim, o convidado, o câmera, E o Luiz Castro ele explicou a forma com que ele buscou marcar esse Flamengo com o Santos jogando mais avançado. Acho que no tático é muito forte, até pelas oportunidades que o Flamengo teve durante o jogo. Mas que o Botafogo foi mais eficiente, que o Botafogo foi mais contundente, que o Botafogo foi mais organizado, isso aí é inegável. E eu tomei muita pancada aqui na sexta-feira, porque na enquete eu falei que o Botafogo chegava com mais moral do que o Flamengo. O resultado está aí mostrando que quem estava certo, né? O senhor não está sendo resultadista? Não, o Botafogo não jogou mal. Não. Pra mim não jogou mal. De maneira nenhuma. Dentro daquilo que se propôs a fazer dentro do jogo, foi bem. Ganhou. E tem um baita do goleiro, meu amigo. Não vem contar história pra mim não, que você quer espetáculo, tá? Você quer 3 pontos, você quer vencer o Clássico. Meu time jogou, o Flamengo teve 70 e poucos %, né? 66, acho. 66? Terminou com 66. E o Botafogo ganhou, e é isso que importa pro torcedor botafoguense. E pro John Texton também. Não vem com história de porque ele queria ganhar do Flamengo. Pagou bicho triplicado. Bicho triplicado, tá com muito, né? Eu queria muito esse bicho triplicado. Agora aí. Sim. Eu sou rica! Esse é o Flávio Amendo gritando aí, né, pelos corredores da Band. Bom, temos aqui agora um influencer do Fogão, ele que tem muita moral nas redes sociais. Vem representar o alvinegro que tá rindo à toa, Fabiano Bandeira. E aí, jovem, tudo bem? Seja bem-vindo ao Donos da Bola. Muito obrigado, Getúlio. Tudo ótimo. Feriadão. Botafogo ganhou e ganhou bem por 3-2. Já vou até aproveitar para responder a enquete. Tua enquete. Que foi um jogo de estratégias. Não teve nó tático, como o Flávio disse. O Sampaoli começou com uma estratégia de colocar o Santos quase como um volante em determinado momento. Verdade. E ali dentro do campo também, hoje, a torcida do Botafogo tem que estar muito feliz com a SAF, porque tem jogadores, além de qualificados com a bola, que são inteligentes, pensam o jogo. Eles entenderam, não foram dar o bote que o Flamengo queria. Então eles se resguardaram, esperaram. No momento certo, o Botafogo começou a fazer as transições depois da bola na trave do Vidal. Aí o Botafogo começou a jogar, e aí não era só transição rápida, não era só contra-ataque. Às vezes tinha inversão de jogo, o Botafogo começou a botar as asinhas de fora. Veio o pênalti 1-0, logo depois aí sim veio o bote, que quase gerou o gol do Tiquinho, e seria o segundo do Fogão. Então jogo de estratégias no primeiro tempo, o Botafogo saiu melhor, 2-0. No segundo tempo, com a expulsão do Rafael, a gente deve falar mais ao longo do programa, o Flamengo foi para cima, o Botafogo segurou, o Castro fez uma substituição
colocando de Plácido pela direita, mas tirou o Júnior Santos, então só ficou um homem no corredor, recebendo aquelas dobradinhas por ali. Depois ele acertou com o Tietê pela ponta, que gerou o terceiro gol do Botafogo. E o Flamengo, mesmo com os 11 de acréscimo, depois só fez um gol, não conseguiu fazer o segundo. Foi um belíssimo jogo do Botafogo. O Flamengo também pressionou, o PR muito bem mais uma vez. O Getúlio sabe bem aí o nível do goleiro do Botafogo. É, mais ou menos. Porque o Getúlio ele não pegava acho que nem um décimo do que pega o PR. Mas ele entende. Eu não preciso, eu não preciso saber fazer feijoada pra saber se era gostoso, não. Ué, eu ia falar outra coisa. Você já esteve lá na cozinha, pelo menos, né? Não, e eu falei que essa semana, eu falei que ele era o goleiro mais decisivo do Brasil. Falei, o melhor a gente pode discutir. Fábio, pô, o Fábio fez contra o Fortaleza. Também. Ia ser o maior vexame da história do Fluminense. O Cássio, o Everton do Palmeiras. Agora, pra mim, no Brasileiro e nessas últimas semanas, inclusive Copa do Brasil, decisivo, talvez o Botafogo tivesse se complicado contra o Ipiranga lá. Vivi, na temporada. Que ganhou de 2-0, mas ele fez 6 defesas. Na temporada ele é o melhor. Na temporada. Bom, escutamos o Flávio Amêndola, jornalista, isento, opinião sem lado. Escutamos o lado do Fogão. E agora sim, ele que também já é nosso convidado Platinum aqui, o Rafa Melo. Boa tarde, jovem. Boa tarde, Bebeto. Rapaz, De certo não, que é né? aquilo ali? O que o Santos estava fazendo ali no meio do campo, cara? Rapaz, ele tava atuando como líbero, né? A nova posição, né? O São Paulo conseguiu aí um novo reforço ali dentro de campo, mas a torcida não gostou muito, não. A cada bola do Santos ali na linha de meio de campo, era um Deus nos acuda, rapaz. A torcida gritava, botava a mão na cabeça. Você tem até alguns exemplos de goleiros que fazem a posição de líbero lá na Europa. Mas isso aí é treinado. Se o São Paulo tivesse desde o início da temporada, fazendo uma pré-temporada com o Flamengo, treinando agora do nada, o terceiro, quarto jogo, ele exigia isso do Santos, que não é tão bom com a bola no pé. Isso aí pegou a torcida desprevenida, né? Foi muita surpresa. Agora, já falando do jogo, dando uma boa tarde aí pra galera que está assistindo nesse feriado, acho que o Luiz Castro não deu um nó tático com o Sampaoli. Eu acho que o Sampaoli não conseguiu desatar o próprio nó. Começou na escalação. Quando a gente perde o Gerson, desfalque de última hora, ele inventou ali ao colocar o Ayrton Lucas. Ele matou o principal jogador do Flamengo da temporada, que é o Ayrton Lucas, colocando naquela posição ali de volante meia, quando ele tem no banco Everton Ribeiro, Vitor Hugo, Igor Jesus, quer dizer, e Matheus França. Então poderia ser uma outra configuração do jogo. E eu não entendi muito bem, quando o Botafogo teve um expulso, o Flamengo com um a mais, ele poderia ter tirado um zagueiro, o próprio Davi Luiz, que não estava bem em campo, colocado mais um jogador de meia, ou até um jogador da posição da frente, mas ele realmente terminou o jogo com os 3 zagueiros. É uma mentalidade de alguns treinadores que, inclusive, passaram pelo Flamengo, os 2 últimos portugueses, o Vitor Pereira e o Paulo Souza, que vieram com essa ideia que não deu certo, de 3 zagueiros. E, curiosamente, os 2 jogos que o Flamengo jogou mais com o Sampaoli, o Flamengo tinha 2 zagueiros. Eu acho que é bem por aí. A gente vai falar muito, né, do jogo do Botafogo, a gente vai falar da partida do Tietê, vamos falar dessa dupla de zaga do Botafogo, que, rapaz, como jogam bola esses 2 caras. O Marçal, como traz peso, né? Ali robustez para esse Botafogo, um lateral experiente. Enfim, quero falar também da expulsão do Rafa, se tiver tempo para falar disso tudo. O Tiquinho também, né? Do próprio Caio, do Tiquinho. O Tiquinho é outro patamar, irmão. O Tiquinho é outro patamar pro Botafogo. Outro nível, outra prateleira. Outra prateleira. Boa, Bandeira. Enfim, Joãozinho, pra onde a gente vai? Tabela de classificação. Ih, rapaz, tem tabela. Aí, ó, torcida do Botafogo pra ficar feliz agora, printar. Hashtag segue o líder. Hoje à noite tem Vasco da Gama. Pode chegar ali em cima também, ó. Fogão líder com 9 pontos. O Leão, rapaz, Fortaleza. Daqui a pouco a gente vai falar disso aqui. Esse jogo contra o Fluminense. Que massacre jogou de bola o Moisés. Aí o Fluminense ali é o segundo carioca, né? Com 6 pontos. O Vascão joga logo mais. Se vencer o Bahia, jogo difícil, vai a 7. Passa o Fluminense. E o Flamengo, rapaz, que é o time de maior investimento, que é o time de orçamento. Chegou a Bi, não chegou, Flávio? Chegou, tem 1 bilhão, né? Alguma coisa receita. nesse sentido. Que se esperava a essa altura já ter, de repente, um dos títulos que disputou ali, Recopa, Supercopa do Brasil. Você está sendo muito, de repente. É óbvio que era pro Flamengo ter pelo menos um título. Claro. Carioca, eu também acho, dos 4, com certeza. Pelo que jogava com o Dorival ano passado, sim. Absurdo. Mas aí, 13º colocado no Campeonato Brasileiro. Acho que nem o mais pessimista dos flamenguistas
esperaria essa posição no Flamengo. Bom, Thiago Carvalho teve lá no Maraca e mostra pra gente como é que foi. O Campeonato Brasileiro está sob nova liderança. Foram 10 temporadas de espera. O Botafogo está de volta ao topo da tabela. Muito emocionado com essa vitória sobre o Flamengo e só tenho a agradecer. Muito obrigado. Fogão campeão. O roteiro dificilmente poderia ser melhor. Um domingo de Maracanã, fortes emoções e o maior rival como adversário. A tarde começou rubro-negra, com bola na trave. O ataque alvinegro só aconteceu aos 22 de forma tímida. O que realmente colocou o Bota no jogo foi uma falha do Fla. Pênalti de Wesley em Vitor Sá. Começa aqui a tarde inspirada de Tiquinho Soares. 1-0. Tiquinho Soares cobrando pênalti com categoria. Na sequência, o camisa 9 ainda teve 2 chances de ampliar. Uma com o Santos adiantado e a segunda dando trabalho ao goleiro. Já nos acréscimos, escanteio cobrado na medida por Eduardo para o cabeceio de Danilo. 2-0. Mas não se engane, o resultado foi administrado muito por culpa de Lucas Perry, que já tinha feito boa defesa no cabeceio de Pedro e continuou anulando Gabriel Barbosa. Muito feliz com essa atuação, com a vitória da equipe. Eu fico feliz por poder ajudar o Botafogo. Acredito que o nosso time está numa crescente muito legal e a gente tem grandes coisas para conquistar esse ano. A essa altura, o torcedor do Glorioso, que parecia tranquilo, gelou na arquibancada. Rafael colocou emoção no jogo, expulso aos 5 do segundo tempo. Pouco depois, Luiz Castro também perdeu a cabeça e foi para o vestiário mais cedo. O Fla cresceu em campo. E de zagueiro para zagueiro, descontou. Fabrício Bruno encontrou o Léo Pereira. 2-1. Que lindo! Léo Pereira! Gabi teve a chance de empatar. Mas mesmo com 1 a menos, o Glorioso não se intimidou. Deu certo. Tietê rabiscou a zaga e serviu o Tiquinho para ampliar. 3-1 Botafogo. 2 vezes Tiquinho Soares. É do Botafogo! Tiquinho Soares. E não parou por aí. Perry mais uma vez fez milagre. Léo Pereira ainda teve tempo de diminuir, agora de cabeça. 3-2. Mas não foi suficiente. A aparição de Léo de lateral foi muito importante. A aparição de Léo de lateral foi muito importante, fez 2 gols. Me parece que faltou tranquilidade ao time para marcar e para estabelecer a diferença. Inclusive, assim mesmo com 3 zagueiros, nós tomamos o 3º gol. São um monte de coincidências. O time não pode vivenciar instabilidade. O time tem que seguir trabalhando para não evidenciar esta debilidade. Com o resultado, o Botafogo faz história. Desde o início da era dos pontos corridos, o alvinegro nunca havia vencido as 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Além disso, já são 12 jogos de invencibilidade na temporada. A gente passou um período bem difícil durante o ano. A gente não classificou para as finais do Carioca e isso afetou bastante a gente. Mas acredito que da forma como as coisas aconteceram, isso uniu ainda mais o nosso grupo. E com certeza fortificou a gente para viver esse momento que a gente está vivendo e com certeza dar continuidade no que a gente espera, né, nesse ano. Agora as 2 equipes voltam as atenções para as competições internacionais no meio da semana. Mas aqui no Brasil, o topo da tabela tem um novo dono e ele é preto e branco. O que representa trabalho, representa dedicação, representa muita união, representa muito espírito de sacrifício, representa uma dedicação total dos jogadores, representa a dedicação total da torcida, a dedicação de todo um departamento de futebol que se une à volta dos seus treinadores e dos seus jogadores para que nada nos falte e para que nós consigamos trabalhar no dia a dia em paz. Significa tudo isso. É muito bom, é muito legal, é muito bom ver os times cariocas jogando nesse nível, né? Fluminense jogando muito bem, o Vasco com o time montadinho jogando muito bem, apesar de estar só no Brasileiro. Pô, o Botafogo líder do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo tem um grande elenco, mas não está conseguindo jogar bola.
Flávio, eu queria saber de você o seguinte, o quão do Sampaoli tem como é que eu vou te dizer? Esse apagão do Flamengo, que começou bem. Sim. 20 minutos, o Flamengo isso. bem, bola na trave do Vidal, Botafogo assustado, de repente o Botafogo entrou no jogo, como o Fabiano falou, entrou no jogo e jogou com estratégia. Tuf, tuf, tuf. Queria saber o quanto dessa escalação do Sampaoli determinou para esse fracasso ou para o sucesso do Botafogo ou para o sucesso do Flamengo. Eu acho que já começa errado com a escalação, no meu ponto de vista. Eu acho que quando o Gerson ele se lesiona, e aí o Rafa Melo, para mim, ele foi perfeito na colocação dele no início do programa. Você tem Vitor Hugo, você tem Igor Jesus, você tem Matheus França, tem até o Matheus Gonçalves, que eu não sei porquê é o último a entrar nos jogos. Ele produz muito mais do que outros que estão na frente dele na lista do Sampaoli. Então, para mim, já começou errado. O Ayrton Lucas, ele é um jogador que ele precisa de quê? Ele precisa de espaço. Ele gosta de ir ao fundo, de até linha de fundo. Ele não é um lateral construtor como o Felipe Luiz, por exemplo. Isso, que vai para dentro. O Felipe Luiz que gosta de jogar por dentro, gosta de jogar no meio campo. O Ayrton Lucas é completamente diferente, é outra característica. O Ayrton Lucas encontrou o meio-campo completamente habitado, tanto por jogadores de Flamengo como também por jogadores de Botafogo. E ele não conseguiu jogar. Então, eu já teria começado, no meu ponto de vista, eu começaria com o Vitor Hugo. Eu acho que é um garoto que precisa ter mais minutos. Falei isso aqui semana passada. Esse, para mim, foi o primeiro ponto. Erro do Sampaoli. Outro erro do Sampaoli, para mim, tirar o Wesley. O garoto fez o pênalti, tinha cartão amarelo, pode ter sentido o jogo. Ok, mas é um jogador que pelo lado direito dá a profundidade que o próprio Sampaoli quer, que não joga muito mais por dentro. Embora com o Everton Ribeiro ele também faça um pouquinho a parte central do campo. Eu não teria tirado o Wesley, teria tirado o Davi Luiz. Por sinal, eu ainda não entendi o motivo da manutenção do Davi Luiz como titular do Flamengo. Até hoje eu não consigo entender. Até hoje eu não entendo o motivo da manutenção do Vidal como titular do Flamengo. Não tem gás para fazer o que os times do São Paulo gostam de fazer, jogadores de meio campo. Pisar na área do adversário e voltar para defender. Não tem essa capacidade. Infelizmente, os dois são grandes jogadores, têm uma carreira sensacional na Europa, mas nesse momento tem outros jogadores que estão melhores do que eles. Então, no meu ponto de vista, esses dois não deveriam começar jogando. E aí eu acho que tem a questão também dos atletas dentro de campo. Se a gente parar para observar, o Flamengo perdeu pelo menos umas 3, 4 chances claras. Tem o mérito do PR, que é um baita de um goleiro do outro lado, mas um cara do tamanho do Gabigol e do Pedro não podem perder esses gols. O primeiro lance do segundo tempo, o PR, se fosse você parado ali, o Fabiano parado ali, o Rafa, ou eu, que era o pior dos 4 aqui no gol talvez, o Everton acha ele, né? E aí muita gente trouxe aquela polêmica. Ele botou que só o Arrascaeta acha ele, o Everton achou 3. A primeira bola do segundo tempo. Sim. A bola quicou, o PR gigante, ele deu muito fraco o PR. O PR, eu tô falando quanto tempo dele aqui, mas ali foi o Gabi. Foi. Os outros lances, teve uma cara a cara. E o PR é impressionante a fase dele. A gente vai até falar mais daqui a pouco. Agora, eu acho o Gabi... E o que me impressiona, pra gente entrar aqui no Botafogo, eu quero falar sobre o Luiz Castro com o senhor, seu Fabiano Bandeira. O que me impressiona não é perder gol, o Gabigol. Porque ele perde gol. Sim. Ele faz um monte e perde. Tanto que o Carlinhos brincava aqui. Chamava ele de Gabriel, Carlos Alberto. Gabi Quadros, brincava com isso. É o timing, é o domínio que não está encaixando, é o passe que não está encaixando. É isso que eu estou falando. Parece que tem alguma coisa diferente. Agora, vamos lá, Fabiano. O Botafogo classificou na Copa do Brasil e um monte de botafoguenses, a gente tem muitos aqui, falando, se trocar o treinador vai, porque o Castro, o trabalho não funcionou, não tá dando, o próprio Harry Potter nosso. Sim. Não, e ele é super Botafogo, foi ontem, mesmo com só 10%. Não, o time é bom, porque eu falei, cara, eu acho o time bom, eu acho as peças boas, tem muita qualidade e tal, vi bons jogos. E já mudou tudo. Já estão em lua de mel com o Castro de novo agora? A torcida cantou o nome do Luiz Castro ontem e na coletiva ele foi perguntado sobre isso e ele tinha sido expulso, então ele foi lá pra cima, né? Aí ele, cantaram, eu não ouvi, agora que cantaram meu nome a favor eu não ouvi, porque ele já ouviu outras coisas. Sim. Mas o que acontece com o Luiz Castro é que ano passado foi um ano peculiar pro Botafogo. O time foi dentro do Campeonato Brasileiro, montado 2 vezes, primeiro turno e segundo turno. E o Luiz Castro foi muito inteligente, ele encurtou o caminho ano passado. Ele deu ao Botafogo força na bola aérea, uma marcação alta em determinados momentos que funcionou, pressão pós-perda. O Botafogo não tinha Botafogo Way ano passado, toque de bola, mas quase foi para a Libertadores. Botafogo Way, que o Textor fala. O Textor gosta, Botafogo Way, toque de bola, que a gente imagina que possa acontecer
dentro de um período. E não tinha isso, mas foi um time competitivo. E a torcida ficou feliz, infelizmente não foi para a Libertadores, mas foi para a Sul-Americana. Só que começa o ano, e foi muito grande da parte do Textor pedir desculpa para a torcida, o entendimento da gestão do Botafogo não foi bom. Achou que ia bater de frente com a federação e não ia jogar o Carioca, então isso mexeu com a preparação do clube. E o Luiz Castro faz parte disso, não conseguiu preparar da melhor maneira, nem a parte mental dos jogadores. O Carioca foi pífio. Então, ontem, o time jogando contra o Flamengo, titular, empolgado, depois vitória contra o Maringá por goleada, o Botafogo fez o que fez. E no Carioca, contra o Flamengo C, lá em Brasília, o Botafogo não apresentou nada. Aí perdeu, né? E perdeu. E quase foi eliminado da Copa do Brasil pelo Sergipe, não apresentando nada. Então isso mexeu muito com a torcida, porque não era só o resultado, era o desempenho também que não acontecia. Então eu entendo perfeitamente, eu mesmo, eu nunca sou de pedir fora treinador, eu entendo que tem que ter um tempo, mas em determinado momento eu passei a não acreditar mais no trabalho do Castro. Só que agora ele identificou que tem como encurtar o caminho de novo, como lá no ano passado, Fabiano, e tá dando certo. O primeiro jogo da Copa do Brasil, o Botafogo foi muito questionado lá. Sim. Ganhou 2-0 e Copa do Brasil é isso, é Copa. Lá não, contra o Sergipe. Perdão, não, esquece Sergipe. Sergipe foi aquilo, né? Esquece Sergipe. Foi um jogo atípico lá, 15 minutos de acréscimo. Ipiranga. Não, mas normais, bom que se diga. Não, beleza. Foca no Ipiranga, que é um bom time, sim, fez um bom Campeonato Gaúcho. Foi 2-0 ao Botafogo, e aí muita gente, aí eu tô falando torcedor mais analítico, que é o teu caso, fala de esquema e tal. O PR pegou muito. Jogo de volta, o Botafogo venceu de novo 2-0, o PR fez boas defesas também, e que o papel dele é esse. Senão não tira o goleiro, se o time for só atacar. Com a vitória de ontem sobre o Flamengo, e pra mim uma vitória com propriedade. O Flamengo teve mais posse, mas o Botafogo não ficou com o bumbum na parede esperando o Flamengo. É estratégia. Tu vai sair pra trocação com o Anderson Silva? Não. Não. Tu vai esperar e tufa. Claro. Pô, Botafogo, um time de muito talento. Everton Ribeiro pifa, o Pedro é um craque de bola. O Botafogo foi lá e matou o Flamengo. Você acha que o Botafogo agora tá no caminho certo pra tentar aí brasileiro, brigar lá em cima? Brigar lá em cima no brasileiro. Falo brigar por vaga na Libertadores. Sim. Dá pra brigar pelo título da Sul-Americana. E aí, quinta-feira tem jogo contra a LDU. Eu já não tô pensando no desempenho. Tem que vencer o jogo. É isso. 1-0 porque toma a liderança do grupo e pensa mais à frente. Desse jogo do Ipiranga, de lá pra cá, o desempenho melhorou bastante também. Tanto que no último jogo, o Botafogo entrou com time reserva contra o Ipiranga. Isso. O jogador que fez o segundo gol, o Janderson, não estava no banco ontem. História maneira. Isso é muito legal. O Botafogo hoje já tem um grupo melhor e o Castro agora está conseguindo potencializar o que ele tem de qualidade. Porque tinha muito jogador desempenhando abaixo do que podia. Cara, se for pegar o time do Botafogo e botar no papel, é bom e tem reposição. Enfim. Rafa, vamos falar de Gabigol. Vamos. Porque, cara, no outro jogo, no 8-2, teve aquela treta lá, né? Aí xingaram, teve até o pessoal da internet ficou dividido. Ontem o Gabi perdeu boas chances também. Esse gol aí que eu falei, ó, que foi a primeira bola do segundo tempo. A bola quicou ele e o PR e ele bate meio que no meio do gol, reta. Enfim, o que você tá achando? O que você acha que tá rolando? Cara, pra isso tudo, essa cobrança toda mesmo? Então, o Gabigol, a última vez que ele fez um gol com bola rolando foi no dia 15 de fevereiro pela Taça Guanabara contra o campeonato da Taça Guanabara contra o Volta Redonda. De 11 gols que o Gabigol tem, 6 foram de bola rolando e 5 foram de pênalti. E os últimos gols foram de pênalti. Então a torcida tá certa em criticar. Eu acho que o Flamengo deveria preservar o Gabigol ao colocar o maior ídolo dessa geração no banco de reservas. Precisa conhecer um banco. E ele precisa também treinar mais finalização. Não é vergonha ficar treinando finalização após o treino, né? O Zico fazia muito isso, treinava falta, né? Todo mundo ia embora e o Zico ficava lá treinando falta. Ele precisa nitidamente treinar finalização. Ele precisa evoluir o mental dele, o psicológico está bem abalado, ele não está preparado para as críticas que está recebendo e se apega muito ao passado, né? O que ele fez no Flamengo, nada vai tirar isso dele, ele é ídolo, decidiu 2 Libertadores, agora futebol é momento, né? O São Paulo gosta muito do Gabigol, mas a quantidade de chances, de oportunidades que ele tem, principalmente dentro da área ontem, esses 3 lances, foi ele e o PR. Não tinha marcador do Botafogo. Essa aí foi muito sozinho, né? Na segunda ele perde a passada. Observa, aquele chuta com a direita. Aquele chuta com a direita, que o Everton também acha. E o PR sai bem também ali, né? Isso. Mas essa a passada, nessa aí, é um bolão, olha lá. Aí a bola quica de novo, ó. E deixa quicar 2 vezes. Deixou quicar. Ele perde a passada.
Mas o PR sai bem. Cara... E até uma palavra, perdão, que está muito ligado ao Sampaoli, que ele fala em várias coletivas, é a contundência. Essa palavra ele utiliza muito, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Não adianta o Flamengo perder essa quantidade de chances, principalmente no jogo contra o Botafogo, no jogo do Inter também a gente viu a mesma coisa, e a contundência defensiva, que não está acontecendo. Ontem o Léo Pereira, ao marcar 2 gols, ele criticou todo o sistema defensivo e é o terceiro gol que o Flamengo leva de lateral. Absurdo. Uma jogada que vem de lateral. Foram 2 contra o Internacional e uma ontem contra o Botafogo. Quer dizer, desatenção, desorganização, não tem concentração. Tudo isso o Sampaoli falou e o Léo Pereira corroborou com a fala do treinador. O Flamengo, dos 4 jogos do Sampaoli, tomou 7 gols. 2 contra o Inter, 2 contra o Maringá e 3 contra o Botafogo. Só não tomou gol do Nublense. E podia ter tomado outro, porque essa maluquice de botar o Santos na linha do meio campo, não sei como é que o Tiquinho, que é um craque de bola, não acertou o gol. Até alguém me falou que passou um jogador do Botafogo que meio que atrapalhou. Foi o Danilo. E ontem, GV, parecia que o Botafogo era que estava com a mais em campo. Tamanha desorganização do Flamengo. Não, e a gente nem falou isso aqui. Bem lembrado. O segundo tempo, na hora da expulsão, tinha um amigo nosso lá em casa, falou, ele botafoguense, falou, ih, rapaz, com a menos segurar o Flamengo. Eu falei, realmente complica, porque os caras, né? Aí entrou o Everton Ribeiro, já pifou 2 vezes, eu falei, ih, já era. O Botafogo não se apequenou e foi pra cima, jogou de igual. Claro, com estratégia. Você não vai ser igual maluco com a menos. Você tá falando de consistência defensiva, né? Parece que a paciência do torcedor com o Davi Luiz acabou. Pedrinho, sobe o som aí pra mim, Pedrinho, nesse lance aí do Davi Luiz. Já viu o ponto? Volta aqui pra mim, Pedrinho, o Antoninho, obrigado. 3 zagueiros, pra deixar na tela aqui, a gente já viu que não tá funcionando. Fabrício Bruno tem feito bons jogos. O Léo Pereira fez 2 gols, mas também vacilou ali em alguns momentos na hora do gol ontem. Aquele gol do Tietchan parece gol de rachão, não sei se já jogou no rachão, mas aí a culpa não é só dele, né? O cara leva no fundo, passa no meio de 4, ou levanta a cabeça, rola pra trás, e o Tiquinho, que é outra prateleira, ele espera o Santos deitar, o zagueiro passar e dar aquela chapada, meu irmão. Ele espera o Santos deitar e deita no Santos. Muito, Ô, Flávio, vai sobrar pro Davi? Não vai, eu não acho que vai sobrar, porque ele não sai do time. Deveria? Pelo amor de Deus, ele deveria. Muita gente criticou o Léo, apesar dos 2 gols. Não tem como. O Léo Pereira ontem foi, se não, acho que não foi o melhor jogador do Flamengo, porque o Everton Ribeiro entrou muito bem. Mas pra mim, depois do Everton Ribeiro, é o Léo Pereira ontem. Foi o Léo Pereira. Sobre essa questão de goleiro aí, o Agustin Rossi, que o Flamengo contratou, que está lá no Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo, chega em julho. O goleiro reserva do Santos, que é o garoto Matheus Cunha, ainda não renovou o contrato, que vence em dezembro. Ele já pode assinar no meio do ano. 2 clubes estão interessados, Cruzeiro e Sevilha, da Espanha. Quer dizer, o Flamengo vive um dilema no gol e o Santos que não acertou, né? E eu vou falar uma coisa. O Matheus é muito bom goleiro, tranquilo. E eu vou te falar, tem mais um clube interessado. Tem o Cruzeiro, tem o Sevilha e é... Aí eu vou falar igual aqueles caras, eu tenho uma fonte. Eu sei. Enfim, eu quero que ele fique no Flamengo. Traz o Rossi também, deixa o Santos pra disputa. Acho que de goleiro você entende um pouquinho, né? De goleiro, não de gol. Vamos ver o lance do Thiago Maia aí, porque eu acho que, nem quem é o flamenguista mais maluco que eu conheço. Deixa eu ver. Seu Zé, lá do meu condomínio, que trabalha lá com a gente, ele dá uma moral lá pra gente lá. Até ele falou. Eu não vou nem perguntar se é sincero pra expulsão. Eu vou perguntar pra você o seguinte, Fabiano. Como a arbitragem não viu? Olha... A Edna, né? Mas não tem como, é na frente da bandeira. Não. Na frente da auxiliar. Mas ela bandeira sou eu. Bandeira sou eu. Eu daria. Não tem como, não precisa de VAR pra isso. Não precisa de VAR pra expulsar o Rafael, não precisa de VAR pra expulsar o Thiago Maia. 2 expulsões e pronto. E aí poria o Botafogo no jogo. O Botafogo continuou no jogo, venceu. Mas o Botafogo talvez, e talvez vocês concordem, poderia ter feito até mais gol, porque o Flamengo ia se jogar mais, o Luiz Henrique do jeito que entrou, e o Botafogo terminou o jogo sem botar o Matias Segovia, o Sauer e o Lucas Fernandes. E com 10 contra 10 podia explorar espaço utilizando esses jogadores aí. Expulsão claríssima. Mas assim, vamos lá. A auxiliar estava aqui. Isso. A Edna estava um pouco distante, mas teve VAR. Teve VAR. Mas se eu tô... Vamos supor que isso aqui é o VAR.
Isso aqui é a tela do VAR. Se eu olhar isso daqui, eu vou falar, realmente... Não teve intenção de machucar, que o Thiago não tudo bem. Sim. Mas não importa a intenção. Exato. Sem querer também Eu tenho certeza que o Wesley não quis fazer o pênalti. Exato. Mas foi pênalti. O Sá, foi o Sá. Vitor. Que é rápido para um cacete, deu um drible pênalti. Pô, isso é muito vermelho, Rafa. Isso aí é expulsão, isso não precisa nem de VAR, né? A gente podia voltar aos velhos tempos, né? Sem VAR, na hora, ali na frente ali da bandeirinha. E aí, o que acontece? Com isso aí, o Thiago Maia praticamente está fora da Libertadores, desse próximo jogo de quinta-feira contra o Racing em Buenos Aires, na Argentina. Ele saiu de maca, né, e realizou o exame que descartou uma fratura na perna, mas ele é desfalque certo. E o Gerson é outro jogador que preocupa, que se machucou ontem depois do aquecimento. Então o São Paulo pode ter um problema duplo aí para esse jogo importantíssimo fora de casa contra o Racing, que está em crise, está para demitir o treinador, só perde no Campeonato Argentino. Mas essa imagem aí, amigo... Essa auxiliar é a Leila Nayara, que estava ali naquele cantinho só pra deveria. Aliás, nós tivemos ontem um quarteto feminino. Só o quarto árbitro que era homem, mas até no VAR também era uma mulher. Eu vou te falar, gostei pra caramba da arbitragem. Você pode questionar, isso aí pra mim era pra ser expulso, mas assim... Jogo. Nos lances capitais ela foi bem. Esse foi o único que ela foi mal. Não, então, no jogo ela foi bem, mas isso aí ela tem que expulsar. Não, tem que expulsar. Isso poderia ter comprometido todo o trabalho dela. Com certeza. Não, e ela ainda foi no monitor, né? Eu acho que isso fica ainda pior. Ela ficou muito tempo no monitor, não expulsou e depois deu 11 de acréscimo por conta do tempo que ela ficou no monitor pra não expulsar. Mas esse lance não é pra dar o acréscimo? Não, é pra dar o acréscimo, mas eu tô falando, ela deveria ter expulsado, então ela gastou sim. Tempo. Não, porque me ocorreu essa dúvida. Na hora que vai pro VAR... Não, tem que dar. Tem que dar depois, tem que dar, óbvio, né? E tem a determinação, né, da CBF para você dar uns acréscimos um pouco maiores, né, agora tá sendo maior mesmo. Teve um jogo, o Fortaleza e Fluminense também. Segundo tempo teve 7 minutos. E aí, só nesses minutos aí, o Fortaleza chegou, o Fábio fez defesa com o pé, com a cabeça, com o olho, com a mão. Não, e assim, só, GV, falando sobre a arbitragem, acho que esse é o principal lance do jogo, depois eu acho que ela conduziu bem. Mas só para frisar uma situação envolvendo o Botafogo, que eu falei muito sobre o Flamengo no início e deixei de falar do Botafogo. Eu não sei se o Bandeira vai concordar comigo e a torcida do Botafogo também, mas eu acho que o torcedor do Botafogo, ele não vou dizer que ele não pode, mas talvez esse time não vá trazer atuações brilhantes, atuações que você vai encher os olhos, mas é um time que vai competir. E a torcida está satisfeita com isso? E eu acho que tem que ser. Eu acho que tem que ser. O Luiz Castro, ele é muito claro quando ele diz isso na entrevista coletiva, de competir. E eu acho que esse é o espírito desse Botafogo. Pode não ser o time mais bonito do Brasil, mas está se tornando um dos times que tem uma casca muito forte, cara. Foi o time do Cuca que foi campeão brasileiro, com todo mundo falando, Cucobol, ele Cucobol e ganhou o título. Lembra disso? Tite com só lateral, só bola na área. Carilli com Corinthians. Cara, teve um Cruzeiro e Corinthians que o primeiro tempo terminou com 77% pro Cruzeiro. Meteram ali a pancada no Tite no intervalo. Segundo tempo, 3-0 Corinthians. Com 70% ainda pro Cruzeiro. Não. Lá no campo do Corinthians. Ontem teve, no campeonato italiano, Napoli e Salernitana. Pro Napoli, se vencesse, seria campeão italiano com 6 rodadas de antecedência. Quem é o treinador da Salernitana? Paulo Souza. Salernitana tá sem perder há 9 jogos. Tudo bem que são 7 empates. Mas ontem defendia, dos 11 jogadores, tirando o goleiro, né? 10 jogadores de linha, os 10 dentro da área. Hashtag volta Paulo Souza? Não. Deixa ele lá na Salernitana. Tá rindo. Deixa ele lá. Se quiser voltar. Deixa ele lá. Falando em português, bota na tela aí. Hoje é torcedor botafoguense se deleitar. Olha que maravilha. Printar. Olha a sequência de jogos invictos do Fogão, que tem uma sequência picles pela frente. Agora a gente mostrou ontem também, ó. Brasiliense, Portuguesa... Portuguesa de novo, Audax, Magalhães. Isso é muito bom. 2-2, se entrega a idade. Eu vi o programa sexta-feira. Só os velhos reconhecem. Rafa também. Ainda mais que é de São João de Meriti, foi pra muito baile lá já. Ali naquele, perto do Audax, ele quando aquela casa de show que tinha ali? Ali? Via show, né? Via show. Tem até hoje. E na época do Magalhães, eu morava em Bangu e ele tava sempre lá. Blazer Magalhães. Ipiranga, São Paulo, César Valerro, Bahia, Ipiranga de novo e ontem o Flamengo. 12 jogos invictos, líder do Campeonato Brasileiro, classificado na Copa do Brasil. 7 vitórias seguidas. E quantas? 7? 7 vitórias. 7 ou 6? 7. Precisa de mais alguma peça?
Pro elenco? É. Sempre precisa melhorar. Aí os caras, seu olho grande, Sempre pô. precisa melhorar. Igual São Paulo. Eu já penso diferente. Eu acho que pintou o campeão. Calma aí. Olha, Capitante Zica pro Rafael. Você é casca de banana. É, isso aí. Não vai ninguém casca de banana. Conheço há muito tempo. Mas tu acha que precisa onde ali no Botafogo ainda? Não, o Botafogo já tem para chegar o Diego Hernandes, que está no Wanderers do Uruguai, está chegando em julho, né, segunda janela, ponta esquerda, mas o Botafogo precisa de um reserva para o Tiquinho. Por mais que o Matheus tenha feito gol no último meio de semana, o Janderson também, alguém, porque o Tiquinho entrega muito, então faz diferença quando ele não joga. Ele faz muita diferença quando não joga, quando joga. Quando joga também. É muito acima da média. O meio-campo, para mim, não precisa. O meio-campo, pra mim, tá tranquilo. O Botafogo tem muito volante. O Tietê faz primeiro e segundo homem. Tem o Danilo, tem o Marlon. Tem o PK voltando também, né? Não, o PK volta ano que vem. Só ano que vem? Cara, a lesão dele é bem grave. É o ano todo? Lembra bem a do... Não é exatamente igual, mas lembra bem a do Bruno Henrique. Mas também abriu ainda, cara. Lembra bem a do Bruno Eu Henrique. vi no jogo do Botafogo, contra o César Vallejo, eu tava lá no Newton Santos, e quando acabou o jogo, o Patrick tava na minha frente. Ele tá de muleta, tá com uma bota ortopédica. Viralizou um vídeo dos jogadores do Botafogo fazendo uma reza também na casa de um deles. Isso. O joelho dele tá inchado pra caramba, uma pena. Boa recuperação pro Patrick. Agora tem uma arte pro senhor, Rafa Melo. Não é só quando ganha Libertadores, quando ganha a Copa do Brasil. Toma aí. O senhor vem aqui e confete, não. Bota aí, ó. Quero ver. Engole seco. Ó, Flamengo em Clássicos em 2023, irmão. Ganhou do Botafogo lá com o time C, lá com o Sub-20 lá. Foi Brasília? Brasília. Foi Brasília. Mas no Avera, Botafogo, 2-1, aí ganhou o Fluminense 2-0, tomou de 4 naquela final, perdeu a Guanabara e o Carioca ali pro Fluminense. Aí Vasco perdeu de 1-0, ganhou 2 e ganhou as últimas 2, 66%. Mas é pouco, né? Foram derrotas importantes. Se você falar, né, que o Flamengo perdeu vários clássicos e perdeu para os 3 cariocas em 2023, ninguém ia acreditar com o elenco que o Flamengo tem. Só 50%? A folha salarial e a maioria aí foi com o Vitor Pereira, né? Então a gente não pode negar, não pode fugir disso. Agora é realmente um início de ano para esquecer esse ano de 2023, não só contra rivais aqui do Rio de Janeiro, mas também essa temporada desse primeiro semestre, né? O Flamengo não conseguiu ganhar nada, vexame no Mundial, Supercopa, Recopa, e o que está preocupando mais ainda o torcedor é esse início de Campeonato Brasileiro, né? Só venceu na estreia e perdeu para o Inter, fora de casa, um jogo que dava para vencer, o Flamengo produziu mais do que o Internacional, e contra um adversário direto, que é o Botafogo, o Flamengo sendo o mandante, porque o jogo do segundo turno agora vai ser no Newton Santos. Quer dizer, tudo isso influencia nesse início pífio de Campeonato Brasileiro do Flamengo. Bom, tá aqui. 50% de aproveitamento, Vasco, Fluminense, Botafogo, Flamengo, tá aí. Tá aí, a bola tá rolando, vocês fiquem à vontade. Agora, se um amigo meu, não vou falar o nome dele porque ele tem uma empresa aí, botou 100 conto no Botafogo. Que isso? Tava pagando vezes 15 no início da semana, em uma das casas. Se deu bem. Vamos pro intervalo, volto já. Ele quer dar o jogo da concorrente, vai me derrubar. Por que o GV está com o microfone de mão? Ele virou o Silvio Santos? Mas oi, não! Porque eu tô aqui com Sueliton e Suel, que não é uma dupla sertaneja. Chega pra cá os dois! Sussu levado. Rolou uma aposta. Vem aqui. Rolou uma aposta no programa. Falando no microfone aqui. No programa Vem Com a Gente. E a Gardênia vai ter que colocar a camisa do Flamengo hoje. Quem é Sueliton e quem é Suel? Ela vai botar do Botafogo. Do Botafogo, gente. Essa Flá TV é um problema. Quem vai botar a camisa de quem? Vai lá. A Gardênia vai vestir a camisa do Cabo Alcântara, do Botafogo. Será que ela vai vestir mesmo? Tem que vestir, pô. E aí, como é que ficou? Esta foi a aposta, ele passou mal. Passei mal, né? Ontem mesmo, eu tava imaginando, se o Botafogo perdesse pro Flamengo, eu tava imaginando até morrer de botar a camisa. Jovem? Que é isso, jovem? Sério, pô. Mas e na hora do terceiro gol, então, como é que foi? Pô, meu irmão, eu fui no outro mundo e voltei. Tomou um together? Não bebo, não. Ah, então tá bom que a gente bebe pra você. Botafogo tá forte pra ganhar um brasileiro? Porra, ótimo. Tá lindo. Ó, o Fabiano falou que o título tá na mão já. Não, com certeza. Mas, não tem esse negócio de Flamengo, isso já era, meu irmão. Isso foi em 2019.
E se Jorge Jesus voltar? Jorge Jesus, só se Jesus vai voltar. E vem cá, agora tá em lua de mel com o Luiz Castro já tá de bem com o Luiz Castro? Não, o Luiz Castro tá tirando onda, O Botafogo vem trabalhando coisa linda. Já tá na fila do perdão pra pedir desculpa, né? Eu vi todo mundo falando mal dele semana passada aí. Que não? Não? Nunca. E o meu ídolo número 1 hoje é o Tiquinho. Então faz uma declaração pra ele na câmera 3. Pega o microfone aqui, ó. Bota o hino aí. Que aí ele se despede pra daqui a pouco tem ele. Daqui a pouco ele volta na Gardene, hein? Manda um recado pro Tiquinho aí, vai. Vai, Pedrinho, bota um romance aí, uma música romântica aí pra ele fazer um. Declaração de amor pro Tiquinho Soares. Não, Tiquinho, eu te amo, alguma coisa assim. Aí, ó. Aí. Tiquinho, eu quero falar pra você, amigo, que você é o meu número 1 no Fogão. Sou apaixonado pelo Botafogo, mas você é o meu número 1. Te amo, cara. Aê! Te amo. A minha camisa, hein? Quero minha camisa, hein? Ó, obrigado. Daqui a pouco tem essa dupla, não vem com a gente com mais tempo, contando a história. Obrigado por terem participado e abrilhantado o nosso programa. Podem cumprimentar Sou fã. a nossa rapaziada aí. Deixa eu tirar onda contigo, não. Enquanto isso, a galera vai saindo, eu vou enchendo a tela aqui com o nosso campinho do Vasco. Beleza, tela cheia aqui. Goleiro Léo Jardim, na direita, Pumita Rodrigues joga pra Dedéu. Vocês estão botando bambu no nome do cara, o cara não quer que bote o bambu no nome dele. Robson. Já pediu pra tirar o bambu. Léo Pelé, que também não quer mais Pelé, apesar de se parecer demais. Lucas Piton. Aí esse moleque, que pra mim é um craque de bola, Andrei Santos. Um pouquinho mais à frente, Marlon Gomes e Jair. No ataque, Peck, que eu fiquei sabendo que adora o dono da bola. Lionel Peck. Um beijo para Lionel Peck. Você tá criando uma responsabilidade grande comigo. Tô mesmo, eu confio nele. O jogador mais lindo do Brasil. O PR tá na disputa. O PR é mais bonito hoje. Quando o Pedro Raul jogava no Botafogo era mais bonito, agora o PR é mais bonito. Eu concordo com isso. Pedro Raul e Alex Teixeira. Cada um acha mais bonito do seu jogador. O Ayrton, beijinho, tem um beijinho. Vamos lá. Flávio Amêndola, jogo contra o Bahia, tá com moral, classificou na Copa do Brasil, macetou Volta Redonda na Copa do Brasil. Vasco ganhar, sobe, vai lá pra cima da tabela, cara. Se ganhar, o Vasco termina a rodada no G4, que é importante para esse início de trabalho. E hoje pode ser, como a gente está vendo aí na escalação, a possibilidade do Marlon Gomes começar, né? Que é um pedido já antigo da torcida do Botafogo, da torcida do Vasco, perdão, para ele ter uma oportunidade como titular. Porque eu entendo a necessidade de você ter o Rodrigo, que é um volante, que não sai tanto para o jogo, que é muito mais defensivo. Mas o Marlon, pra mim, é completo. Ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. E aí você tem um meio com esses três, é muita qualidade. Só que você também, obviamente, precisa ter uma responsabilidade defensiva maior. Será que com essa formação, o Puma, por exemplo, vai ter tanta liberdade para chegar do lado direito? O Piton, do lado esquerdo, vai poder subir tanto? Então, são algumas questões que eu acho que o Barbieri usou esse período que ele teve só para treinamento durante a semana, para ele entender melhor. E se ele começa com o Marlon, no meu ponto de vista, ele acerta. Porque hoje, se jogar dentro de São Januário, lotado, o Vasco podendo entrar no G4. Por que não foi pro Maraca esse jogo? Problema, né? Ainda tá com o jogo? Tá, isso aí vai dar muito pano pra manga ainda. O que foi, Rafa? Que cara de triste é essa? Não tô triste. Tá magoado? É o momento, né? Agora... Tá triste. Olhar pra tabela, eu falando que sou Zé de manhã hoje, quando eu saí, eu não quero mais saber de futebol, não vai ver seu programa não. Eu falei, vai sim, tem que mudar a audiência. E ver o Flamengo como pior carioca na tabela, quer dizer, mais triste ainda. Não, e né? sem luz, né? No fim do túnel. Não, e detalhes. E hoje eu tô olhando até a tabela periódica. Se o Vasco ganha e termina no G4, os três do Rio estão no G4 menos o Flamengo. Botafogo, Fluminense e Vasco. O Fluminense tem um baita do jogo contra o River na quarta-feira. Amanhã. É terça? Amanhã. Quarta quem joga? Flamengo quarta. Não, o Flamengo é quinta. Flamengo é quinta. Quarta não tem nenhum carioca. Flamengo joga quinta, o Botafogo joga quinta. Flamengo é 7 da noite. Segunda, terça e quinta. Isso aí, segunda, terça e quinta. Tô sabendo legal. E aí na terça, então, a gente tem... Só que esse jogo do Vasco eu acho que é fundamental. O Sgarbi falou isso, nosso parceiro Sgarbi. Seu lindo, te amo, viralizou. Lá ele. Mesmo. Olha aí, lá ele. Porque hoje vai dar pra gente ver, e sem zoeira, gente, tá? Vocês estão com a mente muito poluída. O dedo do Barbieri, ou a mágica do Barbieri, por quê? Eu tô contigo. Se você tem Piton e Pumita Rodrigues, você pode fazer o que você quiser, mas você não pode tirar o brilho desse caso. Que foi o que a viúva aqui? Tirar o Ayrton Lucas do... Entendeu?
Você não pode, cara. Você tem que explorar. Esse moleque joga muita bola, profundidade. O Pumita mostrou no Carioca. Então, assim, eu quero saber o que o Barbieri tá criando, porque eu gosto muito do Barbieri. Eu acho ele muito bom treinador. Na sua opinião de vocês. Então, o Bahia tem uma força ofensiva importante com o Jacaré pelo lado direito. Eu até estudei Bahia pro jogo contra o Botafogo segunda passada. Aí o Piton vai ter que ficar atento. Só que se o Barbieri também conseguir produzir por ali, o Jacaré, ele tá trabalhando como ala. Ele não tá trabalhando como ponta. Então não tem um lateral por trás dele. Eles jogam com 3 zagueiros. E eles ainda não conseguiram encaixar na última linha essa marcação. Se você pegar o gol que o Júnior Santos fez contra o Bahia na semana passada, quando ele dribla o primeiro no meio-campo, foi um golaço que ele fez, quando ele dribla o primeiro, a linha de 3 zagueiros fica e o zagueiro pelo lado esquerdo ele fica parado, inerte, o tempo inteiro. Ele só vai fazer alguma coisa quando o Júnior Santos faz a tabela com o Tiquinho e passa à frente dele e aí finaliza. Então o Renato Paiva lá ainda não encontrou o encaixe dessa última linha do Bahia, que ele quer fazer uma espécie de 3-4-3 para dar essa liberdade pro Jacaré, mas aí ele também tem que descer para marcar. Dá pro Vasco explorar bem os espaços e é o que o Getúlio falou. Tem que explorar, mas tendo muito cuidado também com os outros jogos do Vasco. O Vasco teve uma postura, em alguns momentos do jogo, um pouco mais reativa, até para não se expor. Só que é o que o Flávio falou. Hoje é São Januário, estádio cheio. E, assim, contra o Bahia, que não é o time que, nesse momento, apresenta aquele futebol encantador. Então, o Vasco é um time eficiente, está classificado na Copa do Brasil. É um bom time, é um time que investe, estruturado, bem montado. Mas nós estamos falando do Vasco dentro de São Januário. É igual o Botafogo no Newton Santos, o Flamengo no Maracanã, ou o Fluminense no Maraca também. Então, a torcida do Vasco hoje não espera por um time reativo, quer que jogue, né? Eu acho que o Vasco conseguiu 2 grandes resultados, né, no Campeonato Brasileiro, venceu o Atlético Mineiro em Minas. Não é tarefa fácil. Não. E empatar com o Palmeiras, mesmo jogando bem, né, o primeiro tempo do Vasco foi muito bem contra o Palmeiras. E vai agora enfrentar o Bahia em casa, então tem um fator casa que decide muito. Esse trio aí, né, o Marlon, o trio de volantes do Vasco, o Jair, tá muito bem, os laterais avançando bastante. Acho que o Vasco encontrou uma sintonia aí, principalmente no início do Campeonato Brasileiro. E agora pega o Bahia, que vem de derrota em casa para o Botafogo, né? Rapaz, fortes emoções. Volto já que eu quero falar desse Fluminense aí, hein? Jogo bom amanhã, mas final de semana não foi legal, não. Volto já, fica aí. Falar de Flusão, vou pedir para botar os melhores momentos na tela aqui e vou pedir para o Flávio Amêndola falar. Flávio, será que foi a melhor partida do Fortaleza e a pior do Fluminense? O que houve? Assim, 8 tava tranquilo. Cara, eu fazia 7, muito 6. tempo, mas assim, fazia muito tempo que eu não via um Fluminense tão apático e um Fluminense tão na roda como eu vi contra o Fortaleza. Assim, foi assustador. Se não fosse esse cara aí, o Fábio, teria sido 5, 6, 7, porque o Fortaleza criou pra isso. Olha quantas oportunidades a gente tá vendo. Já foram 3 ou 4 agora. Isso aí não tem nem 20 minutos do primeiro tempo, cara. Eu assisti o jogo e eu fiquei assustado. Aí o primeiro gol do Fortaleza, do Thiago Galhardo no rebote do Fábio. Foi um jogo em que o Diniz optou por poupar os jogadores, os principais jogadores, se eu não estou enganado, foram só 4 titulares que começaram o jogo. Eu não sei o que ele pensou, qual foi a estratégia para ele não poupar no meio de semana contra o Paysandu, para poupar no final de semana. Acho que, é claro, tem muito a ver com terça-feira, no caso amanhã, contra o River, o jogo da Libertadores, que pode encaminhar a classificação do Fluminense para a próxima fase. Mas eu fiquei assustado com a forma com que o Fluminense foi dominado dentro do jogo. Por mais que o Fluminense tenha tido o maior número de posse de bola, um percentual maior, mas as principais chances foram do Fortaleza, cara. O primeiro tempo foi assim, um massacre completo. E aí o Fluminense acha esse gol no último lance do primeiro tempo, o gol do Alan. Que o Fluminense não conseguia trocar 3, 4 passes. Então acho que serviu de alerta. Serviu de alerta porque não dá para baixar a intensidade, não dá para baixar a concentração. O Campeonato Brasileiro é muito complicado e agora o Fluminense já tem uma parada duríssima pela frente. Não é um River absurdo, mas é o River Plate. Tem que respeitar. E pesa demais, né? A camisa é muito pesada. O River que poupou no final de semana, então vem inteiro provavelmente. Mas você teria poupado? O Fluminense. Eu teria poupado contra o Paysandu também e teria jogado
com um time quase completo contra o Fortaleza. Pelo menos trazer o empate lá do Castelão é uma boa hoje em dia. O Fortaleza muito forte, mas é o que o Amêndola disse, o Fluminense apático, sendo amassado e de várias formas. Quando o Fortaleza tocava a bola no campo ofensivo, quando saía com um toque, um lançamento rápido, até sair o gol do Moisés, e depois o Guilherme, que jogou no Botafogo, entrou e perdeu oportunidades assim, claríssimas, inacreditáveis também. Ele perdeu 2. O primeiro, deve ter, não sei se a gente recebeu, né? Esse aí ele chutou, mas... Esse é... Não, esse aí beleza. Esse beleza, passa. Mas teve mais 2. Que ele errou a chapada. Isso. E esse aí... Não, esse é o Moisés. Já do contra-ataque, né? Esse é o que ele errou a chapada. E tem um que o cara passa sozinho do lado dele. Acho que é o Moisés do lado dele. É só enrolar, cara. E ele dá uma de Miranda. Agora, tu acha que isso abala, Rafa, essa derrota aí pro jogo de amanhã contra o River? De alguma forma? Acho que não, porque o trabalho do Diniz é um trabalho a médio e longo prazo, né? O Diniz veio para isso, conquistou aí o primeiro título do Campeonato Carioca. Eu acho que o Fluminense pegou um Fortaleza muito inspirado, né? Acho que foi um dos melhores jogos do Fortaleza na temporada, né? A torcida encantada com o Vojvoda. Se você perguntar ao torcedor do Fortaleza, eles vão falar sem pensar. O Vojvoda é o maior treinador da história do Fortaleza. Isso aí já é nítido. Olha o gol que ele perde. Cara, isso é inacreditável. Ele e o goleiro. Aí isso acontece na minha pelada, eu tiro o cara na hora. Tira na hora, tem que sair na hora. Tchau, vai embora. Cara, sabe que o Pikachu tava muito sozinho. Pô, que não isso, é que ele não viu, porque às vezes o cara passa, tu não olha. Ele olha, fala, oi Pikachu, beleza? E corta pra lá e volta, e o Fábio vai com a cara e tira. Mas o atacante, quando ele tá sozinho com o goleiro, ele vai tentar ou fazer o drible ou chutar pro gol, né? Exatamente. Já que ele ia driblar, ele poderia pelo menos ameaçar passar a bola. Vou dar bola pro Pikachu. Porque seria um drible, né? Ameaça tocar e não toca. Tô contando aqui, a gente tem separado só as defesas do Fábio. Cara, eu contei 8. O Fábio operou vários milagres. Foram milagres. Eu contei 8, cara. Demais! Poderia ser elástico esse placar aí. Pô, mais elástico, né? Eu acho que, além do Fábio, que fez um jogo que, é óbvio, pra mim foi o principal nome do Fluminense no jogo, eu acho que a gente também precisa relatar um outro ponto positivo, talvez o único ponto positivo além do Fábio no jogo. John Kennedy. O garoto tá querendo desde que voltou. Eu acho ele diferente. Esse garoto... Eu falei, esse moleque é diferente. E ele é forte, ele é rápido, ele sabe final. Pô, o gol que ele fez, o segundo gol, que ele gira no zagueiro e dá de bico. E a bola na trave no primeiro tempo? Tá balançando até agora o Castelão. Então, assim, é uma ótima opção pro Diniz pra sequência da temporada. Ninguém faz 8 gols no Campeonato Paulista. Pela Ferroviária. Pela Ferroviária. Que caiu, foi rebaixado. Ele é muito forte. Agora, acho que vai ajudar bastante. Cara, olha a defesa do Fábio, já estamos na quarta. Foram vários. Tá falando aqui, faltou 1 minuto e meio de programa, 1 minuto e meio. Já tá na quarta defesa do Fábio. Impressionante como com 41 anos, 42 em setembro, continua jogando Olha nesse isso, nível. cara. E vou falar uma coisa, me arrisco a dizer, se fosse na grama sintética com a qualidade do Newton Santos, poderia ter sido mais também. Que a bola ia correr melhor pro Fortaleza organizar esses ataques. Agora, GV... Olha aí, esse domínio mesmo, o gramado atrapalhou. O Fluminense joga a vida terça-feira, pode se consolidar no grupo pela Libertadores. O River, que vem de um empate fora de casa com o Tucumã, com o time reserva, mas o River nos últimos 3 jogos teve 2 expulsos. É um time que bate, briga muito. Inclusive o Enzo Dias não vai jogar. É, isso aí. Lateral. Muito bem. Senhores, tudo que é bom dura pouco. Vai curtir seu feriado lá, vai. Biguadinha. Tamo junto. Até amanhã. Ó, volte sempre, portas abertas. Rafa de casa também. Tamo junto. Voltem sempre. Hoje é dia do trabalhador. É dia do botafoguense. Sacanear mesmo. Já printa todas essas artes, bota no grupo. Tem uns amigos aí me zoando, eles vão zoar o ano inteiro. O ano inteiro. A Botafogo zoou o ano inteiro. Sim. Mas tá na conta. Galera, um abraço pra torcida do Fogão, que deu um show ontem no Maracanã. Bota a trilhazinha aí, Pedrinho. Obrigado, gente. Ó, obrigado, boa tarde, bom feriado pra vocês. Amanhã estaremos juntos aqui, falando do jogo do Vasco e já esquentando o jogo do Flusão. Boa tarde, obrigado, valeu. Segue ele, meu amor. Valeu.